Eu fui procurado por várias entidades de classe, entre as quais sindicatos e associações de ferroviários do país, legítimos representantes de tradicional categoria que contribuiu decisivamente com o início do processo industrial brasileiro e as primeiras conquistas sociais alcançadas pela classe trabalhadora, substanciadas, dentre outras, na emblemática Lei Eloy Chaves, de 24 de janeiro de 1923, que criou a Caixa de Aposentadoria e Pensões dos Ferroviários, base do sistema previdenciário brasileiro. Assim, preocupa-nos sobremaneira a situação dos 35 mil ferroviários aposentados com idade média de 80 anos que se encontram à mercê da vontade política do governo em saldar as suas dívidas, regularmente contratadas desde o ano 2000 com a Fundação Rede Ferroviária de Seguridade Social, a REFER, Fundo de Pensão dos Trabalhadores Ferroviários da Rede Ferroviária Federal, também a RFFSA, e da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, a CBTU. Esses ferroviários e suas famílias perfazem mais de 120 mil vidas que dependem desse benefício previdenciário, para o qual contribuíram no decorrer de anos trabalhando sol a sol, chuva, enfrentando todas as intempéries possíveis. E isso na construção da ferrovia ao longo de todo o país e que convivem agora com o medo de verem suspensos os pagamentos das suas aposentadorias em face de perversa omissão do governo federal, que há 17 anos não honra a cobertura da dívida contratada pela extinta RFFSA, com o Plano de Previdência dos Ferroviários de responsabilidade da União. E eu quero aqui abrir um parênteses, porque quando eu falo aqui da perversidade do governo federal, e isso há 17 anos, eu quero lembrar então dos 14 anos que se passaram nas mãos do governo do Partido dos Trabalhadores. E aqui nós temos trabalhadores numa situação que hoje, ouvindo o senador Paim e completando aqui o discurso, nós vamos ter um esclarecimento maior. Nós vemos que negociações que foram feitas, resolvidas, decididas, depois não foram cumpridas. Então, nós temos famílias que dependem disso, trabalhadores, como eu já falei aqui, na média, com 80 anos de idade, e que não tem mais muita perspectiva de vida própria, mas a família, os familiares vão estar numa situação de desamparo. E essa é uma preocupante realidade, prestes a acontecer. A Fundação REFER atua permanentemente no sentido de fazer com que o governo honre os seus compromissos com o Fundo de Pensão dos Ferroviários. Compromissos esses mais do que reconhecidos pelos órgãos de controle da União e também por todos os órgãos. Por duas vezes, nos anos de 2012 e 2016, a União Federal, através da Secretaria do Tesouro Nacional, propôs formas de pagamentos com títulos da dívida pública, obedecendo parcelamentos que atingiriam o ano de 2050, com atualização monetária e juros extremamente vantajosos para o governo federal. As duas propostas da Secretaria do Tesouro Nacional foram aceitas pela Fundação REFER, sem que, no entanto, até o presente, tenham sido honradas. No momento em que o presidente afirma a cada instante ser necessário colocar o Brasil nos trilhos, a inadimplência deste compromisso previdenciário põe em risco, a vida de aproximadamente 120 mil brasileiros, muitos com idade avançada. Isso é inadmissível. A classe dos trabalhadores ferroviários
que por mais de um século prestou relevantes serviços à nação, hoje se sente em total desamparo e humilhada, de vez que as suas aposentadorias são complementadas pela Fundação Refer com valores médios de R$ 960, que, embora modestos, comparativamente com setores privilegiados da sociedade, são fundamentais à compra de alimentos, medicamentos e outras necessidades básicas desses idosos. Além deste justo pleito social, o não pagamento da dívida representa para o erário público acentuada elevação na rolagem da dívida, como vem acontecendo através de multas, juros e correção monetária, arbitrados à luz do contrato que se arrasta cumulativamente e sem cumprimento desde a virada do século, o que por si só poderia ensejar um caso típico de improbidade administrativa praticada pelos agentes públicos que lhe deram a causa. Assim, no momento em que o governo federal pretende ampliar a previdência complementar aos seus funcionários, é de se estranhar os motivos que levam a esta desastrosa e perversa postergação no tocante ao pagamento da dívida do Fundo de Pensão da RFFSA, já reconhecida há anos em procedimento administrativo pela União Federal, de vez que, além dos prejuízos ao erário anteriormente apontados, a situação das reservas líquidas do plano dos ferroviários, administrados pela Refer, estão na iminência de se exaurirem e os aposentados ferroviários e pensionistas prestes a ter seus benefícios previdenciários suspensos. Uma catástrofe anunciada há muito tempo. Cumpre ressaltar que, ao apreciar a matéria, o plenário do Tribunal de Contas da União, por unanimidade, enfatizou que o pagamento da dívida da Refer pela União Federal apresenta medida destinada à consecução da finalidade de interesse público estabelecido pela Lei 11.483 de 2007, que tratou da revitalização do setor ferroviário nacional, sendo inconcebível pretender que a resiliência da administração em promover os pagamentos relativos a dívidas atribuídas à União, por expressa disposição legal, impeça a consecução do objetivo previsto na reforma, na referida norma legal. Deixamos, portanto, senhor presidente, registrados os nossos protestos e solicitamos aos órgãos da União envolvidos, em particular a Advocacia Geral da União, a AGU, e a Secretaria do Tesouro Nacional, por onde o processo tramita, após a manifestação no TCU sobre a legalidade do pagamento da referida dívida pela União, dar a celeridade necessária para a conclusão do processo e respectivo pagamento, visando a tranquilidade de dezenas de milhares de aposentados ferroviários. É o que eu tinha a relatar e, presidente Paim, nós sabemos da sua bandeira, da sua luta em favor do trabalhador, em favor dos aposentados. Então, eu vejo isso aqui como uma grande injustiça. Eu estive na comemoração do aniversário da Refer, de 33 anos, eu participei do evento e ali eu pude encontrar e conhecer vários desses trabalhadores, nessa faixa realmente de idade, de 80 anos, um pouco mais de 80, pessoas ativas, inclusive, ainda na luta, na defesa. Mas eu vejo isso, então, como uma injustiça, e o que nós estamos buscando aqui não é nada do que já não foi arbitrado, decidido, e aqui, de forma até... Porque alguns podem pensar assim, mas, sendo do governo, o senador está criticando o governo. Na verdade, eu estou aqui de forma... não estou defendendo o governo A, B, não. Há 17 anos isso foi decidido.
Quer dizer que durante os 14 anos do governo PT, que é o governo dos trabalhadores, não houve o pagamento dessa dívida junto à Refer. E agora ela está continuando. Então, o que eu estou pedindo, registrando aqui, pedindo a solução, porque isso já foi arbitrado. E, relatando isso, eu quero e estou convencido das justas razões sociais e humanitárias de que essas palavras encontrarão eco junto aos meus pares, bem como as áreas da AGU e do Ministério da Fazenda. Deixo aqui registrado e desde já faço meu agradecimento, crendo e acreditando na solução do problema. E aproveito, mando um abraço então para todos os aposentados da Refer, com quem eu estive presente, Marcos, da associação, todos que ali conheci, um prazer, um abraço, e eu tenho certeza e espero a solução. Obrigado, senhor presidente.